povo de Deus, a paz do Senhor e a paz do eterno Deus, que transcende todo o nosso entendimento, esteja na vida conjugal e familiar de todos aqueles que se tornaram parceiro do canal, mas também na vida de todos quanto me assistem pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira. Trabalho na área de aconselhamento, de palestra para casais, para família, para jovem. Também nós fazemos parte de uma comissão da CEADEMA chamada Comissão da Família. A Comissão da Família lança todo ano, no mês de maio, o Devocional da Família, porque o mês de maio é denominado também do mês da família. O devocional deste ano é Família segundo a vontade de Deus. Hoje é o terceiro dia do mês de maio, é o terceiro devocional, porque diariamente, do dia 1º até o dia 31, nós estaremos trazendo um devocional. E no devocional de hoje, o tema é quando vocês orarem. Esse tema ele está baseado em um versículo da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 6, verso 5. É uma resposta de Jesus a um questionamento ou a um pedido de um dos seus discípulos que disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Um dos seus discípulos pediu ao mestre que ensinasse a ele a orar. E aí Jesus diz, quando vocês orarem. É claro que aqui está falando sobre a oração do Pai Nosso, mas é muito importante nós entender que o pedido dos discípulos, ensina-nos a orar, não foi sobre o hábito da oração, mas quanto ao modelo de buscar a presença de Deus. Temos que entender que no momento em que nós nos ajoelhamos perante a presença do Senhor, ou mesmo de pé, buscamos ao Senhor Deus em oração, existem alguns modelos de oração, e Jesus, deixou o modelo principal, que é o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso não deve ser orado toda vez que você se ajoelha. É claro que você tem a forma de buscar a Deus. Pai Nosso é um modelo. Existe a oração intercessória, existe a oração de clamor, existe a oração de ação de graça ao Deus eterno. Agora, quando nós observamos aqui no Pai Nosso, existe algo muito importante. A própria palavra está dizendo Pai Nosso, quer dizer que o Pai não é meu e nem teu, o Pai é de todos aqueles que buscam Ele em oração. Venha a nós o vosso reino, ou seja, venha a nós o vosso reino. O reino não vem só para mim, vem para todos nós. O pão nosso de cada dia, não é o pão meu de cada dia, é o pão nosso de cada dia. É só um pouquinho aqui eu queria falar sobre a questão do Pai Nosso. Mas vamos agora para o contexto do devocional. A prática da oração na vida particular, no contexto do casamento e da família, é fundamental para se viver bem dentro do lar. Não há como ter um relacionamento conjugal e familiar se os cônjuges não têm prática de buscar a Deus em oração, não têm prática de buscar ao Senhor Deus durante a madrugada, ou quando amanhece o dia, ou quando vai dormir. Nós temos que entender que nós precisamos nos comunicar com Deus através da oração. A oração é benefício em vários sentidos. Preste bem atenção. Estudos realizados por um servo de Deus, ele descobriu que a cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração. E não só a cura física, mas como a cura espiritual, como a cura da alma, entre ela a depressão ou o espírito da ansiedade que está muito assolando o povo de Deus. É através da oração que nós nos comunicamos com o Senhor. Também é muito importante entender que a oração tem poder de quebrantar o coração do marido, o coração da esposa e também o coração dos filhos. Pelo poder da oração, quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus nos aquebranta pelo poder da oração. Olha o que acontece, eu vou trazer 3 pontos que está no devocional.
Na vida de oração, Deus fala e é ouvido pelos seus discípulos. Na vida de oração, Deus dá discernimento ao casal, à família, na tomada das decisões. Tem muitos servos de Deus tomando decisões erradas porque não busca Deus em oração, não consulta o Deus que instituiu o casamento para que ele possa direcionar o relacionamento conjugal e familiar. Terceiro ponto, na vida de oração, Deus consola, encoraja, capacita o casal e a família para as lutas da vida. Lembre-se de uma coisa que eu vou lhe falar, e você já deve saber, todo relacionamento tem as suas dificuldades, principalmente na área conjugal, porque é onde o inimigo tem mais investido. E muitos casamentos estão se destruindo porque não convida Deus para dentro do casamento. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz assim: e eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Casa está se falando de família, casa está se falando de relacionamento conjugal. Muitos relacionamentos conjugal já estão falidos, mesmo dentro da igreja, porque os casais não têm tirado tempo para buscar Deus em oração. Existem casais que não estão valorizando a oração, com isso estão atraindo males para o seu relacionamento conjugal, para a sua família. Males como esse que eu vou dar de exemplo aqui. Por exemplo, quando você não busca Deus em oração, não se comunica com Deus, também a tua comunicação do esposo para com a esposa é interrompida. É um dos males mais frequentes no meio do relacionamento conjugal e familiar, é Satanás interromper a comunhão entre o esposo e a esposa. Aí traz ira, grosseria ou agressão verbal e física, falta de perdão, depressão, ansiedade. Por quê? Porque não tem tirado tempo para buscar a presença de Deus. A oração é o melhor remédio que previne todo tipo de doença, todo tipo de males que pode acontecer dentro do relacionamento conjugal. Você precisa entender, como servo de Deus, principalmente os casais, que não irão conseguir vencer a angústia, a dor, o sofrimento, as adversidades da vida, se não for pelo poder da oração. No momento que eu estava aqui lendo o devocional da família, me fez lembrar de algo muito importante que os cientistas descobriram. E a pergunta é: qual é o efeito da oração no cérebro? Existe um efeito da oração no cérebro? Existe. Eu fiz uma pesquisa e quero passar essa pesquisa para você. O estímulo cerebral é impulsionado após a oração. Serve como mudança de caminho no cérebro, aonde o indivíduo consegue regular sentimentos ruins. Se você tem sentimentos ruins, você regula esses sentimentos, impede esses sentimentos ruins através da oração, através do momento em que você se coloca diante de Deus em oração. A oração também pode melhorar a convivência social. A convivência social pode ser melhorada pelo poder da oração. O lobo frontal, que é essa parte aqui frontal, a área do cérebro responsável por várias funções, dentre elas o comportamento intencional e os movimentos corporal. Ou seja, quando você está orando, buscando a presença de Deus, eu vi que cientificamente, quando você faz assim e se ajoelha, essa parte frontal já entra em ação, que é a parte do cérebro, já entra em ação. E na mesma pesquisa, o que eu descobri, a oração pode acalmar a mente, regular as emoções, melhorar de foco e atenção, a liberação de neurotransmissores do bem-estar. Ou seja, tu quer estar bem, se tu quer atrair o bem-estar na tua vida, no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento familiar, busque a Deus em oração. Os efeitos da oração têm sido cada vez mais explorados pela ciência. Por quê?
Porque Deus sabe que quando você se coloca diante dele, tira o teu eu, tira a tua arrogância, tira a tua prepotência, tu te esvazia diante da presença do Senhor, e aí Deus vai começando a trabalhar na tua mente, no teu sentimento, nas tuas emoções, e tudo vai melhorar, principalmente na tua vida conjugal, na tua vida familiar e na tua vida social. Isso é lindo demais. Tire tempo para buscar a Deus, tire tempo para se comunicar com o Senhor, tire tempo com a tua esposa para ler a palavra de Deus, para buscar ao Senhor Deus em oração. Tira tempo também para reunir a família e ter aquele culto de devoção a Deus e principalmente orar ao Senhor juntamente com a esposa e os filhos, porque assim você vai atrair sucesso, felicidade para o teu relacionamento conjugal e familiar.